Hoje, mais um sábado, dia 3 de dezembro de 2022. Mais um pouquinho estamos fechando também o ano de 2022, né? Hoje eu quero trazer aqui para vocês um áudio que eu dou por título A Voz da Alma. A maioria de vocês, com certeza, nunca parou para pensar ou para meditar sobre essa questão da voz da alma. Até porque muitos nem entendem também o que é essa voz da alma. Nós aprendemos que a gente pronuncia as palavras, fala, tem gente com uma voz bonita, tem gente com uma voz baixinha, tem gente com uma voz estridente, tem gente com a voz rouca, tem gente com a voz rachada, como se diz, né? Enfim, tem tantos tipos de vozes, né? A maioria só observa a voz quando alguém fala e pronuncia as palavras, principalmente aqueles que cantam, né? Tem pessoas que cantam maravilhosamente bem. Isso é um dom, mas isso são das cordas vocais, não é a voz em si e não é a expressão da alma. Muitos de nós apenas pronunciam as palavras, cantam, enfim, quando abre a boca vai dizer aquilo que a nossa mente deseja, né? É uma coisa que eu diria automática. Quando a pessoa não consegue falar, como uma criança, ela simplesmente chora, ou ela grita, né? Mas nós temos uma voz que ela não é ouvida pelos ouvidos, mas ela pode ser sentida por nós mesmos. Eu não consigo ouvir a tua voz da alma, ou a voz da tua alma. Eu só posso ouvir a voz da minha alma, porque ela não é pronunciada através das cordas vocais. É a voz que vem do coração, que está no coração. Portanto, não é a voz que sai em forma de vibração sonora, como a gente costuma ouvir as pessoas. Mas então, o que adianta a voz da alma? Só para mim, tipo a minha voz. A voz da minha alma só serve para mim? Olha, a princípio bastaria quando a gente começa a ouvir essa voz, para treinar. Mas com o tempo, eu, você e todos podemos transmitir essa voz da alma através das cordas vocais, podemos verbalizar. E esse é o grande segredo. Verbalizar a voz da alma. Mas eu só posso verbalizar a voz da alma quando eu entender, quando eu compreender, principalmente o significado que ela quer me dar, o que ela quer que eu transmita para outras pessoas. Quantas vezes eu dou aqui o meu exemplo, mas você pode ter exemplos também. Falamos com alguém, ou escrevemos alguma coisa, ou pronunciamos alguma frase, algo, enfim. E a outra pessoa diz: parece que você leu os meus pensamentos, parece que você escreveu esse texto para mim.
Parece que o assunto caiu para mim como uma luva. Por quê? Porque as almas se entendem. Elas têm uma ressonância entre si que a gente não pode nem imaginar. Muitas vezes também ouvimos algo dizendo: tocou a minha alma. As pessoas falam isso e às vezes nem sabem o que estão dizendo, porque elas não entendem, elas sentiram, mas nem perceberam o tamanho da situação, a grandiosidade daquela situação, daquele momento, daquela palavra, daquele assunto, enfim. Eu já escrevi uma vez, eu acho que um texto falando sobre isso. Como falar de alma para alma. Quando a gente fala de alma para alma, não precisa muitas palavras, não precisa explicação, não precisa arrumar pretexto. Falar de alma para alma é apenas uma carícia, um afago, algo que parece tão macio que ambos desejam ficar aconchegados naquele ambiente, naquela situação, porque se sentem muito confortáveis. Quando se toca a alma, nós tocamos o céu, porque nós arremetemos tanto aquele que fala como aquele que escuta a uma sensação de bem-estar, de consolo, de alívio, como se a gente fosse elevado a outras dimensões. O grande problema é que a humanidade ainda fala a linguagem da mente, não a linguagem da alma. A linguagem da mente, ela é diferente. Eu vou tentar aqui colocar algumas situações para que todos possam, de uma vez por todas, identificar quando é voz da mente e quando é voz da alma. A voz da mente, ela é curta e rápida, seca, como se diz, porque ela tem sempre um objetivo geralmente único, o interesse. Obviamente que nós temos os interesses porque estamos num planeta de provas e expiações e estamos sempre tentando praticar a lei da sobrevivência, porque acreditamos que o mundo é muito hostil, que tudo está contra nós, que quem pode mais chora menos, quem não se esforça sucumbe e assim por diante. Então a voz da mente também pode ser dita que é a voz do ego, a voz interesseira ou interessada. E essa voz da mente, ela segue um script, regras. Ela precisa sempre estar atenta porque ela está num mundo, ela se acredita estar num mundo de comandantes e comandados, de dominadores e de dominados. E é assim na prática. Nós sabemos que isso é uma ilusão. Mas vivemos essa ilusão, então ela é real. Porque são experiências. A alma, na verdade, está passando pelas experiências nesta ilusão da terceira dimensão. Então a voz da mente, ela é fácil
de ser enganada e fácil de enganar, porque é um jogo, é uma disputa, é uma competição. A voz da mente, ela sempre coloca em primeiro lugar o seu ego, o seu interesse. Quando você fala a voz da mente, aquele que fala, pode ser até uma palestra, pode ser qualquer assunto. Se ele está se utilizando a voz da mente, ele procura falar uma linguagem bastante rebuscada, bem difícil para mostrar que ele sabe tudo, quando na verdade ele só está interessado em mostrar que ele tem essa capacidade, mas ele tem que mostrar para ele mesmo. Ele está falando para ele. Ele está gostando de ouvir a sua própria voz e se compraz nisso, fica feliz com isso porque ele se acha realmente capacitado, mesmo que nenhuma pessoa da plateia tenha entendido nada. Então a voz da mente é uma voz não propriamente inútil, mas eu digo sem propósito. Ela se evapora como uma névoa quando o sol fica mais forte e não deixa nenhum rastro. Mas a voz da alma, esta sim, ela vai lá no fundo, lá no âmago de cada pessoa. Ela leva sempre um conforto. Jamais a voz da alma leva medo, culpa, raiva, mágoas, ressentimentos, preocupações. A voz da alma não espalha nenhum tipo de dor, porque ela é um lenitivo que cura, que acalma, que acolhe. A voz da alma, ela nunca obedece à mente interesseira. A voz da alma, ela está sempre preocupada com o outro, primeiramente, depois consigo mesma. Ela não precisa se preocupar com nada. Então por que ela vai se preocupar consigo mesma? A voz da alma está sempre envolta no amor incondicional, na pura luz que ela é. Porque já escrevi esse texto da quarta-feira, que você veio da luz, você é luz, pois a tua luz está dentro de você. E essa luz nada mais é do que a tua alma. E para a luz você vai voltar, porque a alma vai voltar para casa. A voz da alma jamais se deixa enganar pelos interesses, pelas circunstâncias, por qualquer coisa que não seja amor, compaixão e respeito. A voz da alma não precisa de comando de líderes. Ela não tem o compromisso de obedecer leis humanas, ordens de hierarquias. Ela não tem medo de dizer a verdade, porque a verdade é sempre a verdade. Não existe nada mais além da verdade. A voz da alma é leve,
É simples. Todos entendem. Não há ninguém que não entenda a voz da alma, porque as almas se reconhecem. Elas têm uma consciência interna trazida dos mundos de onde vieram antes de encarnar pela primeira vez aqui nesse planeta, de experiências no mundo de provas e expiações, onde o esquecimento é a regra. A voz da alma é a própria essência daquele que fala. Ninguém consegue falar aquilo que não é, quando se utiliza da voz da alma. A voz da alma não se deixa enganar, não engana. Ela não permite dúvidas, porque ela simplesmente é aquilo que é. Uma centelha. Uma parte da centelha divina, uma parte da consciência do Criador. Se a alma é o fractal de uma alma, de uma superalma, de um espírito, de um eu superior, ela é, em miniatura, tudo aquilo que é o conjunto de cada mônada. A alma, ela sempre traz todas as experiências das vidas passadas. E a voz da alma, mesmo sem a consciência do ser humano, quando ele se utiliza e quando utiliza a voz da alma, a voz da sua alma, ele também fala das suas experiências das vidas passadas e está também lembrando quem está à sua frente, ouvindo a sua voz da alma. Está falando também das experiências daquela outra alma. Por isso ele toca. Por isso a voz da alma toca profundamente, porque ela mexe nos registros, nas memórias da outra alma. Ao contrário da voz da mente, que só traz o conhecimento desta vida atual. A voz da mente não traz nada das vidas passadas, porque a mente é do cérebro, e esse cérebro é desse corpo, e esse corpo é desta vida atual. Não tem nada da vida passada no corpo. As vidas passadas trazem todos os registros e todas as memórias no outro corpo, que é o corpo etérico, o perispírito, que é o corpo da alma. Por isso, quando se fala com a voz da alma, também estamos falando das vidas passadas, de toda a nossa história. E nos comunicamos com os outros também assuntos que trazem das suas vidas passadas, porque lá em muitas ocasiões estivemos juntos, estivemos andando próximos, passamos pelas mesmas experiências, vivemos situações parecidas, porque a escola é a mesma. A escola chamada Terra, ela foi e é a escola de todas as almas. Obviamente, quando se toca uma alma de alguém, quando se toca a alma de alguém, estamos falando de assuntos que as duas se entendem, porque viveram experiências, aprenderam lições na mesma escola. Vamos aprender a falar
a voz da alma. Porque agora é chegado o tempo da transição planetária e da ascensão das almas. Nós vamos começar a lembrar também mentalmente das vidas passadas. Aí a voz da alma começará a integrar ou a integrar-se à nossa consciência atual desta vida. Na medida que a consciência se alarga, se expande, a voz da alma vai fluir cada vez mais facilmente. Mas todos podem treinar a voz da alma. Porque para falar a voz da alma, basta simplesmente calar a voz da mente. É como se tivesse uma torneira de água quente e outra torneira de água fria numa pia. Você pode trancar a torneira de água fria e colocar água quente. Pode fazer o contrário. Pode deixar as duas se misturando. O comando é sempre teu. Todas as pessoas que estão em missão, em algum momento, pelo menos, ou quase que continuamente, já, mesmo sem perceber, estão falando a voz da alma. A voz da alma nada mais é que a voz do nosso eu superior. São as nossas versões mais elevadas falando através deste fractal. Houve uma preparação antes, bem prática, quando espíritos abnegados e dispostos a nos auxiliar vinham sempre falar através dos médiuns. Então era uma voz não da alma, mas de uma outra alma. Porque os espíritos, as almas desencarnadas, não têm boca para falar. Então eles falavam através da alma deles para a alma da pessoa encarnada. Então houve esse tempo, principalmente quem conhece bem o kardecismo, sabe disso. A comunicação com os espíritos. Nada mais é que a comunicação entre almas de diferentes planos. Mas agora nós estamos adentrando uma outra faixa de consciência, onde nós começamos a descobrir que as nossas versões mais elevadas podem estar mais próximas de nós que outras almas. Então, ao invés dos espíritos abnegados, dos guias, dos mentores, ficar sempre dispostos ali à disposição de cada médium, de cada trabalhador da luz, esse trabalhador da luz pode se utilizar das suas versões mais elevadas, que também estão em níveis elevados, tanto quanto os espíritos mais elevados que sempre nos auxiliaram. Esta libertação da dependência de outros espíritos, de outras almas, é também um passo adiante. Porque nós vamos, em breves tempos, começar a ajudar outras almas de outros planetas também, como mestres ascensos, como guias, como os mentores deles. Exatamente como fizeram aqui os nossos abnegados orientadores espirituais, no tempo necessário. Muitos de vocês já percebem que vocês têm um guia interno que direciona essa voz da alma em cada situação do dia a dia onde ela é necessária. Quem trabalha com orientação, com cura, com técnicas de cura, enfim, tantos trabalhos, já percebem perfeitamente isso. E é fácil identificar.
Quem de vocês já não passou por pelo menos uma situação, ou várias, ou muitas, em que depois que você falou para alguém alguma coisa e depois você analisou e disse: mas da onde eu tirei aquelas palavras para falar para aquela pessoa? Parece que não fui eu que falei, não fui eu que disse aquelas coisas. Isso é verdade. De fato, não foi a voz da tua mente, mas foi a voz da tua alma. Seja por intermédio de uma outra alma que também se utilizou da tua alma, mas seja através da tua própria versão mais elevada. Então, vamos aqui levar em conta que nós não somos aquilo que nós pensávamos que éramos. Nós somos muito, muito mais. Mas muito ou tanto que não podemos calcular. Ainda, né? Mais adiante vamos saber. Quando isso começa a aflorar, todos os medos deixarão de existir, todas as preocupações deixarão de existir, nenhuma emoção inferior vai nos atingir, porque todas as emoções de baixa frequência são criadas pela nossa mente. Porque a nossa mente é o nosso ego e o nosso ego é o nosso eu inferior. Assim como nós temos o eu superior, temos o eu inferior. Agora estamos começando a equilibrar e mais adiante vamos estar somente no nosso eu superior. Quando nós começarmos a falar entre todos com a voz da alma, nós não precisamos mais nem pronunciar as palavras, porque daí nós vamos comunicar um com os outros através da telepatia. Aí é alma para alma sem a mente. Nós vamos entender todos os outros. A gente já faz algumas leituras telepáticas. Eu gosto de fazer minhas experiências, mas é assim, não programo nada, acontece naturalmente. Às vezes eu estou olhando da minha janela, olho para a rua, vejo uma pessoa passando. E como eu estou concentrado, eu não faço isso de propósito, como eu já disse, nunca faço isso de propósito, mas é natural. Podia ser qualquer pessoa, não conheço a pessoa, não vejo, nunca vi, e enfim. Eu consigo sentir a alma daquela pessoa. Muitas vezes eu sinto aquela pessoa, uma alma feliz, alegre naquele momento, porque eu sinto aquele momento. Não é uma leitura de uma vida, é daquele momento. Mas muitas vezes eu sinto quanta tristeza tem dentro daquela alma, quanta angústia, quanto medo. E isso toca profundamente a minha alma. Por que a gente sente isso? Porque nós estamos chegando muito próximo dos eventos principais da transição planetária e não vai dar tempo de ficar conversando com as pessoas como a gente tem o costume. Nós vamos simplesmente sentir e vai dar mais tempo para poder atender mais pessoas, porque nós sentimos o que a pessoa está sentindo e a gente já vai agir. Nós podemos agir em auxílio daquela pessoa sem perda de tempo, porque sentir não engana. As palavras até podem enganar, mas o sentir não engana ninguém.
E todos nós que viemos em missão para esta encarnação, viemos preparados para o auxílio de algo, de alguém, em algum momento. E esses momentos estão muito próximos de acontecer. Por isso nós estamos evoluindo, mesmo que não percebamos, estamos indo rapidamente para o nosso posicionamento. Por isso que eu sempre digo, cada um vai estar onde deveria estar. Porque tudo é um planejamento que não sabemos e que foge à nossa capacidade de saber, mas que nós vamos estar, cada um, aonde devíamos estar, nos momentos adequados. E o sentir facilita tudo. As pessoas que trabalham com a cura, com o auxílio, com terapias, desenvolvem esse sentir porque ajuda muito. Porque muitas vezes a pessoa que vem para um atendimento de um terapeuta, ela não gosta muito de falar certos assuntos, ela pode querer omitir alguma coisa por vergonha, por preconceito, por seja lá qual a razão. Mas se o terapeuta sentir, ele vai fundo, porque a alma para a alma não tem barreiras. E elas se entendem. E elas se amparam. Elas se acolhem. Elas se abraçam. Elas se confortam. E esta é a razão de tudo. Por isso, vamos treinar. Vamos calar a mente. Nem que seja 1 minuto, 2. No começo, depois a gente consegue ficar mais tempo. Ouvir a alma. Quantas vezes a gente falou, ouça o seu coração, ele é a tua bússola. Sim, mas podemos dizer tantas maneiras. Ouvir o coração é ouvir a voz da alma. Para que confiar nas crenças da mente? Ah, porque aquela pessoa sabe mais, eu vou confiar no que ele diz, vou fazer tudo o que ele diz. Não, você não é igual a ele. Ele pode te orientar, mas é você que vai decidir. A voz da alma, ela orienta de uma forma que ela permite que o outro tenha a liberdade de escolher a maneira que ele quer fazer o processo. Se vocês leram os meus textos anteriores há tantos anos, eu sempre costumo colocar algumas coisas de vez em quando, às vezes até nas entrelinhas, mas quantas vezes eu disse, não existe uma técnica comum para todos, é impossível, porque são consciências. Cada um é uma consciência, como é que vamos usar uma técnica para todos? Se cada um está num ponto de entendimento, nós devemos sim oferecer um leque de alternativas, mas sempre com as portas abertas para que cada alma escolha qual delas quer entrar. De que forma quer fazer a experiência? De que forma vai fazer uma tentativa de erro e acerto, porque às vezes é preciso, até aprender. A voz da alma não cobra nada, ela não exige nada, ela apenas acolhe, ampara e diz, vai que você consegue, vai que você pode, sempre você pode. Se não consegue no primeiro passo, tenta outras vezes. Você vai alcançar outro lado, porque você veio para experienciar, mas o caminho é sempre para a frente ou para cima. Escute a tua voz. Ela tem tanta coisa para te dizer. A alma tem muito assunto para te contar.
Ela sabe toda a tua história, pois foi ela que criou esse corpo que você tem, essa mente que você tem, esse cérebro que você tem. Pois você não é esse corpo, você é aquela consciência imortal. Por que buscar fora se a tua história está dentro de você? Ninguém tem a tua história. Aliás, dizem os pleiadianos que toda a história de cada alma da Terra está registrada na Biblioteca Central de Alcione, o Sol Central das Pleiades. Mas lá está o registro. Como tu não pode ir lá nas Pleiades ler a tua história, leia ela onde você estiver, apenas ouvindo a voz da tua alma, que ela te conta tudo. Talvez ainda leve um tempo para você entender, mas que ela vai te contar tudo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque na quinta dimensão não precisa nem ouvir mais a voz da alma, porque você vai saber de cor e salteado todas as tuas performances, todas as tuas vidas, todas as tuas experiências. Vai saber o tempo todo. Então, para encerrar, eu digo aqui, agora, de alma para alma, confia. Confia porque, apesar do que se vê ali fora, o caos, esse caos é só uma projeção mental. Não existe, de fato. É a mente acostumada naquilo que era e que está vendo que as coisas vão ruir porque não vão continuar como era. E a mente se apavora porque ela é calculista, ela projetou. E vai ver, ela está vendo que os cálculos dela e aquilo que foi projetado lá adiante não vai acontecer porque desmoronou tudo. Então ela se apavora. Mas a tua alma diz, calma, confia. O caos é apenas o sinal do final de um tempo e o início de um novo tempo. Confia. Existe um plano divino, um plano do Criador, e nós somos parte desse plano. Não há nada a temer. Busque o conforto e a paz da tua alma. Ela vai te acolher nos momentos mais duros, nos momentos mais difíceis, porque ela sabe que não há e nunca teve nenhum perigo, nenhum motivo para temer, nenhuma desgraça, porque tudo aqui nesse planeta foi uma encenação para aprender como é exercer aquela função, fazer aquele papel. Como eu já disse em outras vezes, em cada encarnação nós assumimos um papel de um ator para experienciar diversos papéis dentro do teatro da vida. A tua alma sabe tudo isso, pois ela tem todas as respostas, todo o conhecimento e todas as experiências já vividas em todos os tempos. Busque o consolo sempre que você precisar. Busque o acolhimento da tua alma. Ela te acolhe, ela te abraça, ela te afaga, ela te orienta e ela te estimula a seguir, porque ela sabe que tudo são experiências para o nosso melhor, para o teu melhor, porque é assim que é. Agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.